Olá! Hoje eu estou falando sobre o Jesus da Bíblia. No primeiro vídeo que eu gravei hoje, eu falei de Jesus, Filho de Deus, que veio em carne, que nasceu de uma mulher, porém não descendeu de Adão, o primeiro homem, mas sim do próprio Deus. Por isso, ele não trouxe em si o pecado original, ok? Vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 5, que diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quero falar para você desse Jesus que veio com um propósito. Ele veio com uma missão. Ele cumpriu a promessa do Pai, cumpriu a promessa de Deus, sendo o Salvador que Deus havia prometido. Então ele vem para essa terra como homem, ele vive como homem, mas ele não peca como homem. Jesus passa toda a sua vida obedecendo a Deus, obedecendo a seus pais, obedecendo às autoridades, tendo uma vida santa, e ele não peca. Mesmo assim, era necessário que ele morresse, porque a Bíblia diz, e mais para frente eu vou dar essa base bíblica para vocês, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus, para salvar o ser humano, ele precisava de alguém segundo a espécie humana, que não trouxesse nele o pecado original de Adão, e que também não pecasse durante toda a sua vida aqui na terra, para que quando morresse, a morte não conseguisse segurá-lo. E foi o que aconteceu. Aqui em Tito, capítulo 2, verso 14, diz assim: O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Então nós vemos aqui que Jesus, Cristo Jesus, ele tornou-se o nosso Salvador. Ele se deu, ele se doou. Muitas pessoas podem, uma vez, o meu sobrinho chegou e falou assim para mim: Jesus é fraco, porque conseguiram matar ele. Não, Jesus não é fraco. Ele se deu, ele se doou, ele se entregou por nós. Ele mesmo fala que se ele quisesse, ele poderia pedir muitos anjos, milhares de anjos, e não sobraria ninguém daqueles que o estavam tentando prender. Porém, era necessário que alguém da nossa natureza, não da nossa natureza, mas segundo a nossa espécie, sem pecado, e que quisesse se entregasse por nós, para que pudéssemos ser libertos da condenação que o pecado original trouxe. A Bíblia diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém poderia mais ver a Deus, ninguém poderia ir para o céu enquanto esse pecado original não fosse justificado. Tinha que ser alguém santo, que nunca pecou, tinha que ser alguém que não viesse de Adão. Então o próprio Deus se entrega, se doa, vem em forma de homem, vive uma vida santa aqui na terra, praticando bem, sendo obediente até morte, morte de cruz. Quero ler para vocês aqui em Hebreus 9:28, que diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele se ofereceu para levar os nossos pecados.
Aqui falo pecados de muitos, por quê? Porque eu e você temos que aceitar esse sacrifício. Ele já fez. Ele fez a parte dele. Ele se entregou. Ele veio como homem. Ele habitou aqui nessa terra. Ele se deu a si mesmo para passar por morte, morte de cruz. Agora nós temos que aceitar isso, né? Aqui em 1 João capítulo 4, do verso 2 e 3 diz assim: nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e agora já está no mundo. Ok? É muito importante que a gente creia, que a gente confesse que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne, que Jesus morreu na cruz por nós. É muito importante que a gente aceite esse sacrifício que ele fez por nós. Caso contrário, não obteremos o resultado dessa entrega, desse sacrifício. É impossível ser salvo sem Jesus. João, ele também diz, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É necessário entender que Jesus veio a este mundo e não pecou e se entregou por nós. E ele morreu nessa cruz. Realmente crucificaram Jesus. Ele realmente morreu. No próximo vídeo vou falar sobre a ressurreição de Jesus e o quanto ela foi importante e por que ele ressuscitou. Mas saiba de uma coisa: aceite esse sacrifício que ele fez por você. Já abra seu coração. O mundo inteiro conspira para não crer em Jesus. As pessoas dizem: eu creio em Deus, é suficiente. Jesus é Deus. Mas quando se trata de Jesus, há uma resistência muito grande. Sabe por quê? Porque é o único que salva. Foi o único que pagou o preço pelo pecado original, por todos os pecados cometidos. É necessário que você creia, que você aceite esse sacrifício, para que você possa receber o perdão dos seus pecados, para que você possa receber o próprio Deus em sua vida. Falaremos mais sobre isso. Fique com Deus. Um beijo.